A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. E este devocional tem o título A Luz do Evangelho Resplandece em Ambientes Desafiadores, onde nós muitas vezes não acreditamos com o olhar da natureza humana, mas com o poder de Deus ali vai se encaixando. Então, onde há treva, a luz brilha mais forte. Temos que entender isso. O texto que nós vamos tomar por base hoje é Atos 18, do 1 ao 4. Então, depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Coríntio. E, achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco, eh, que havia pouco ele tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E ali ele se ajuntou com eles, e como era o ofício daqueles que ele se ajuntou ali, ele ficou com eles e trabalhava, pois eles tinham o ofício de fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então Paulo ali ele se juntou-se com aquele casal que saíram lá da Itália, porque naquele tempo o imperador ali Cláudio mandou que todos os judeus saíssem da Itália, e eles tiveram que sair. Mas eles tinham esse ofício de fazer tendas, e ali Paulo, juntamente com eles, começa a trabalhar fazendo tendas também. Para quê? Para ser sustentado e para ter condições de pregar o evangelho. Então, naquela época, as coisas também não era fácil, e tinha que Paulo se virava, que nem no popular, né? Para trabalhar e para ensinar a palavra de Deus, porque ele não queria ser pesado para ninguém. Apesar que ele próprio lhe ensina que aquele que prega é digno do seu salário, é digno de ser sustentado. Mas Paulo ele tinha uma forma diferente de viver, né? Então, em Coríntio era conhecido, a cidade de Corinto era conhecido como o mundo antigo, né? Por a imoralidade, pela luxúria, pela idolatria. Era uma cidade difícil, mas foi exatamente lá que Paulo plantou uma igreja. Por que ele plantou aquela igreja ali? Porque a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas, elas não compreenderam o poder ali. Então, ali era uma cidade difícil, mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar, ele faz com que as trevas, o que era escuro, se transforma em luz e é purificado. Então, em João 1 e 5 diz: A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Então, a luz de Cristo ela não pode ser apagada, ela não pode ser coberta, porque ela brilha, e ela brilha até na escuridão. Onde está escuro, a luz de Cristo vai e ilumina. Então, onde o ambiente é mais escuro, o evangelho ele brilha ainda mais. E vamos falar aqui sobre dois pontos aqui. A luz, ela venceu as trevas, e a luz transforma a vida. Então, a luz, ela vence as trevas, e a luz, ela transforma as vidas. Ela traz algo que muda totalmente a vida da pessoa. O primeiro ponto, Jesus é a luz, que vence as trevas, como a gente vê em João 1, 4 e 5. Nele está a vida eterna, e esta vida traz luz a toda a humanidade. A vida dele é a luz, que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. Isaías 9, 2 diz: O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos que vivem na região da sombra da morte.
Então, Isaías, provavelmente 800 anos antes, já profetizou que esta luz vinha e ia iluminar a escuridão. Então, é Cristo Jesus que é esta vida, como João está nos ensinando. Quando João está falando que a luz é Cristo e ele traz a vida que brilha no meio da escuridão e faz da escuridão agora claro, iluminado, e aquela pessoa é transformada, é mudada. Então, desde o começo, Deus ele disse: haja luz, como a gente vê em Gênesis 1 e 3. Ele disse: haja luz, e houve luz. E Jesus ele declarou: eu sou a luz do mundo, como a gente vê em João 8 e 12. Depois, em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo: eu sou a luz do mundo. Portanto, se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, porque sobre o caminho de vocês se derramará uma luz viva. Então ele disse: olhe, se vocês confiarem em mim, a caminhada de vocês não vão tropeçar, porque eu estou iluminando, eu estou clareando. Nós sabemos que o caminho da salvação é estreito e a porta apertada, mas nós somos iluminados por Cristo. E se nós confiarmos, se nós vigiarmos, vivermos em oração, nós vamos estar livres dos tropeços e cada dia estarmos na presença do Senhor. Então, Coríntio, ali era trevas, comércio intenso, cultos a deuses estranhos, a deuses falsos, imoralidade, mas Jesus, ele entrou ali. A profecia se cumpriu. A luz na região da sombra da morte. Ali estava se cumprindo a profecia de Isaías. O povo que está andando na escuridão verá a luz. Então, Isaías, ele disse, e ali estava se cumprindo o que o profeta tinha dito da parte de Deus. Então, Paulo, ele entendeu isso. Ele não fugiu de Coríntio. Ele entendeu. Ele foi para lá. Então, ele estava em Atenas, mas ele não saiu fugido. Ele foi para lá para levar o evangelho, porque ele sempre vivia na direção do Espírito Santo. Atos 18:1 diz: então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Então, por que o evangelho não tem medo de dificuldade, de lugar difícil? Onde tem trevas, tem ganância, tem luxúria, tem vício, tem pecado, é lá que a luz de Cristo quer brilhar. É lá que a luz de Cristo vai transformar. É lá que a luz de Cristo vai capacitar pessoas e levantar para que a luz viva e verdadeira ela permaneça naquele lugar. Segundo o que nós vamos falar, a igreja ela é chamada para refletir essa luz em um ambiente difícil. Então, Paulo ali, ele foi levar. O ambiente é difícil, mas a igreja é chamada para levar essa luz. Como a gente vê em 2 aos Coríntios 4 e 6, pois Deus que disse, haja luz na escuridão. Ele nos fez compreender que é o brilhar da sua glória que se vê no rosto de Cristo. Então, é o brilhar da glória de Deus que se vê no rosto de Cristo. Então, Cristo ele também deu desta glória para os servos de Deus, para que brilhem, para que seja luz neste mundo. Então, Mateus 5:14 diz: vocês são a luz do mundo. Então, nós temos que entender que somos luz para o mundo. Então, temos que levar a palavra de Deus para que os outros eles venham compreender a palavra. Porque quem faz a transformação no coração é o Espírito Santo. Mas se a pessoa não resistir, porque tem pessoas que resistem. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele dá ali livre-arbítrio de você aceitar ou não, de você escolher dizer sim ou não. Então, Deus, que ele trabalha pelo seu Espírito, que é o Deus que está conosco,
assim como Cristo diz, eu estou indo ao céu, mas ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, outro, quando ele diz aqui, é outro como eu. Ele está dizendo, ele é Deus também, e ele vai guiar vocês, vai ensinar a vocês. Então, Paulo, ele chegando a Coríntios aqui, ele faz 3 coisas. Quais as primeiras coisas que ele vai fazer? Primeiro, trabalho. Ele ali ficou com Áquila e Priscila, no ofício de fazer tendas. Então, como a gente vê em Atos 18:3, Paulo morou e trabalhou com eles, pois era fabricante de tenda, tal como ele. E ali ele usou o trabalho, mas foi testemunhar na vida das pessoas. Então, nós temos que entender que nós temos uma vida, temos que trabalhar, temos que viver, né, aqui, mas que a nossa vida aqui seja como a de um peregrino, sabendo que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, porque Cristo vem nos buscar. Então, o segundo aqui, ele disputava. Disputava era o quê? Ele ensinava. Todos os sábados na sinagoga, ali ele estava ensinando, como a gente vê a gente vê em Atos 18, a parte A do versículo 4 diz: Cada sábado, Paulo estava na sinagoga. Ele não se calou-se, ele continuava falando da palavra de Deus, ensinando as pessoas. Então, também lá, a segunda coisa que ele fez, terceira na verdade, a segunda, ele disputava, né? Como eu disse, ele ficava ali ensinando nas sinagogas e ele não se calou-se de maneira alguma, mas permaneceu firme no Senhor. E a terceira diz, convencia judeus e grego, como na parte B do versículo 4, procurando convencer tanto os judeus como os gregos. Então ele procurava convencer eles, falar de Cristo para eles. E o Espírito Santo transformava a vida deles. Então, ele alcançou ali todas as culturas. O resultado, uma igreja nasceu no meio da imoralidade. Então, Paulo é chamado ali a eles, ele chama eles de igreja de Deus, santificado em Cristo Jesus, vaso de barro com tesouro. Então, ele dá esses nomes para a igreja de Corinto. Então, a igreja é um local que era de luxúria, de pecado, de idolatria, mas foi transformado em uma igreja de Deus, em uma igreja santa de Cristo. Ali um tesouro para Deus. Então, 1 Coríntios 1 e 2 nos fala: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santos em Cristo, chamados santos, com todos os que em lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Senhor. Então ele diz: olhem, vocês são igreja santa, são igreja de Deus. Então, também em 2 Coríntios 4 e 7, ele diz: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele disse: olha, temos que entender que a excelência do poder não vem de nós mesmos, é de Deus. Então, Deus ele não espera que o ambiente ele seja melhor para você usar. Não. Ele te usa para melhorar o ambiente. Ele não faz de que, eu vou mudar esse ambiente aqui para quando eu vier pregar a palavra. Não, ele pega o ambiente e ele usa ele melhorando. Então, aquele ambiente que era sujo, Deus transforma. Ele faz com que aquele ambiente seja purificado. Então, você pode ser a luz na sua escola, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, porque o Deus que disse que das trevas resplandecia a luz é o mesmo que habita em você, é o mesmo que habita em nossas vidas. Então ele é quem transforma. Zacarias, na verdade não. Segundo aos Coríntios 4 e 6 diz:
pois Deus que disse haja luz na escuridão. Ele nos fez compreender que é o brilho da sua glória. Ele nos deixa claro que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Cristo. Então é o brilho de Cristo também que se vê em nós. Então nós temos que sermos uma luz neste mundo. Para concluirmos, Filipenses 2:15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros no mundo. Então, nós temos que entender que somos luz neste mundo. Corinto, ele não era um mundo, primeiro, para depois receber o Evangelho. Então, Corinto, ele não mudou. Ele não era um mundo que mudou primeiro para depois receber o Evangelho. Ele fez o quê? O Evangelho entrou primeiro e veio a transformação a Corinto. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ele entra e faz a transformação, ele faz a limpeza, faz a purificação. Talvez você hoje olhe para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua cidade e pense, aqui não tem jeito. E eu digo, tem sim, porque Cristo ele disse que tem. Porque onde estiver a luz de Cristo, ali resplandece a luz nas trevas e como cada um de nós somos luz, aquele lugar ele é transformado. Então, se você quer ser essa luz, você diga, Senhor Jesus, acende a tua luz em mim. Usa-me, usa a minha vida em lugares difíceis, transforma a minha vida. E você diga que através de mim outros vejam a tua glória, vejam a tua luz e cheguem a ti. E que o Senhor lhe nos dê sabedoria para nós permanecer fiel na sua presença, que nós sejamos uma luz neste mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça e a sua misericórdia esteja sobre cada um de nós e o seu amor. E que Deus abençoe a cada um. Amém.